Olá, pessoal. A gente, a nossa última aula dessa primeira parte, dessa volta da pandemia, né? Como eu tinha dito, a gente ia seguir tendo aulas que eram um pouco mais, conteúdo um pouco mais simples, depois um conteúdo um pouco mais complexo, depois mais simples, mais complexo, e a gente ia ficar variando nessa, vamos assim, nessa roleta russa de conteúdos, né? Nessa montanha russa de conteúdos, né? Então, o conteúdo de hoje, eu vou fazer uma pequena lembrança para vocês de conjunto das partes ao final dessa apresentação, só para vocês se lembrarem para alguns exercícios que vão exigir que você se lembre do que é o conjunto das partes, mas essa aula vai ser basicamente sobre o princípio da inclusão e exclusão. E como é que vai... como é que a gente vai fazer isso, né? Na verdade, essa aula é mais uma introdução, né, a um tópico que vai aparecer nas nossas próximas aulas depois da prova, que é mais sobre notação matemática do que realmente sobre o princípio da inclusão e exclusão, até porque vocês já sabem o que é o princípio da inclusão e exclusão. Vocês talvez só não saibam escrever ele. Nas nossas aulas de cardinalidade de conjuntos, a gente percebeu, né, como é que fazia a cardinalidade para 2 conjuntos, depois a gente fez para 3 conjuntos, e a gente descobriu que meio que tinha uma regra de formação, né? Qual era essa regra de formação? Para você fazer, né, a cardinalidade para 4 conjuntos, a gente viu que você ia ter que somar a cardinalidade de todo mundo, subtrair as interseções de 2 a 2, somar as interseções 3 a 3 e subtrair a interseção 4 a 4. Eu também comentei com vocês que para fazer 5 conjuntos, você somaria as cardinalidades individuais, subtraria as interseções 2 a 2, somaria as interseções 3 a 3, subtrairia as interseções 4 a 4 e somaria a interseção de todo mundo 5 a 5. Essa regra, né, essa regra que naquele momento a gente ditou de maneira extensa, vamos dizer assim, a gente comentou ela com palavras, aquilo é o princípio da inclusão e exclusão. Né? Lógico que ele vale para um tamanho qualquer de conjuntos, para uma união qualquer de conjuntos. A forma mais simples de expressar, né, esse princípio é a que vocês estão vendo agora no meu slide. Né? Eu estou dizendo que a união dos meus N conjuntos, né, então a união do A1 com o A2, 3 pontinhos até o AN, é igual à soma das cardinalidades de todos eles. Né? Aí você está vendo um somatório, né, de 1 até N. Né? O que está embaixo do somatório é onde ele começa, o que está em cima é onde ele termina. Então, eu estou pegando todos os meus conjuntos de 1 até N, então estou pegando a cardinalidade do A1, a cardinalidade do A2, do A3 e assim por diante. Eu estou subtraindo. No meu segundo somatório, eu estou fazendo novamente um somatório em I, mas agora eu tenho uma variável J que está livre. Essa variável J livre, ela representa que eu vou pegar todos os J possíveis que satisfaçam aquela condição. Qual é a condição? Ele ser menor do que o I. Então, para todo I, eu vou escolher todos os J's que são menores que ele. Como eu estou pegando todos os I's, eu estou pegando todos os pares possíveis de números, né? Como eu estou pegando todos os pares possíveis de números, eu estou pegando, quando eu vou olhar os meus conjuntos, eu estou pegando todas as suas interseções possíveis, todas as suas interseções de 2 a 2. A mesma coisa para o meu terceiro somatório. Eu, de novo, estou somando de 1 até N, agora estou pegando J e um L livres. Isso quer dizer que eu vou pegar para cada um dos valores de todos os valores de J e de L possíveis. A única restrição é que o meu J tem que ser menor do que o I e o meu L tem que ser menor do que o J. Isso vai fazer com que eu pegue todas as triplas possíveis de números, todos os conjuntos possíveis de 3 números. E aí eu vou somar a cardinalidade dessas interseções. Uma outra maneira de expressar isso, que é a maneira que eu coloco, que eu costumo colocar nas listas de exercícios de vocês,
é que eu posso usar essa notação aí, né? Essa notação lembra a notação de um somatório, né? Esse U grande aí, e embaixo esse I igual a 1, e em cima esse N, simboliza essa união. A união de todos os conjuntos de 1, que é o índice mais abaixo, até o índice acima, que no caso é N. Do mesmo jeito que eu fiz com a união, eu posso fazer uma interseção grande, né? Eu podia ter escrito uma interseção grande. Se eu dissesse que ela começava de 1 até N, eu estou dizendo que ela vai ser a interseção de todos os conjuntos de 1 até o N, até o último elemento, né? Até o elemento que está acima. Então, toda vida que aparecer esse símbolo de união grande, eu estou dizendo que estou fazendo a união de todos os elementos que começam embaixo e vão até em cima. Que começam no índice abaixo e vão até o índice de cima. Eu vou criar uma representação, esse CJ, né, para ser o conjunto de todos os subconjuntos de 1 até J com tamanho I. Né? Então, o C32, por exemplo, é o conjunto de todos os subconjuntos de 1, 2, 3 que tem cardinalidade 2. Então, seriam os conjuntos 1, 2 e 2, 3 e 1, 3. Então, eu vou dizer que eu vou usar esse CJ para escrever o meu princípio da inclusão e exclusão, e também vou usar essa minha notação diferente, para escrever ele de uma outra maneira, uma maneira bem mais concisa. Né? Essa fórmula que vocês estão vendo, né, aí abaixo, essa fórmula que vocês estão vendo no final do meu slide é exatamente idêntica à fórmula que está no começo. Elas estão dizendo exatamente a mesma coisa. A única diferença é que a de baixo é bem mais concisa. Né? Veja, aquela união, a união de A1, A2 até a N, eu simbolizei com esse meu símbolo de união grande. Eu estou usando essa notação de C e J para representar os meus subconjuntos, para não ter que escrever as minhas condições no somatório. Veja que eu estou dizendo que eu estou escolhendo um X pertencendo a C e J. Então, eu estou escolhendo um subconjunto que tem tamanho exatamente I para cada I possível. E aí eu estou fazendo a interseção de todos os elementos que estão nesse conjunto, nesse X que eu escolhi. Né? Veja, esse símbolo de dentro, né? Essa parte interna, essa interseção de dentro, ela está pegando só os elementos que pertencem a X. E quem é que é X? X é um elemento de C e N. Então, é um subconjunto de 1 até N com cardinalidade exatamente I. Eu estou somando todos os meus Is. Né? O que essa minha expressão à direita está fazendo é exatamente expressando aqueles vários somatórios que estão ali, de uma maneira agora bem mais concisa. Vamos lá, né? Eu vou cobrar esse tipo de expressão, né, na prova? Agora não. Por que é que eu estou apresentando isso para vocês? Né? O que eu estou apresentando não é exatamente o princípio da inclusão e exclusão, porque esse a gente já viu. O que eu quero que vocês se acostumem é com esse tipo de notação. Né? Nem tudo, mas na verdade nada do que vocês vão ver daqui em diante vai ser escrito por extenso como a maneira de cima. Né? Veja, a forma de cima está correta, ela não está errada, ela está correta. O princípio da inclusão e exclusão é justamente aquilo que está aí em cima, que é esse meu primeiro quadrado, né? Esse meu primeiro bloco. Mas é ruim escrever desse jeito, né? Leva muito tempo para você dizer o que você precisa dizer. A forma de baixo é uma forma muito mais concisa. Uma vez que você entende o que a notação significa, é muito mais simples escrever essa fórmula abaixo do que escrever a fórmula de cima.
A fórmula de cima pode, inclusive, gerar alguma dúvida ainda em como é que é feita essa formação, como essa lei de formação. A de baixo está totalmente claro como é que ela é construída. Eu estou mostrando esse exemplo para vocês, mais para vocês se acostumarem com esse tipo de notação, com esse tipo de notação matemática. Boa parte das próximas aulas vai ser só, vamos dizer assim, aulas de como você escreve com matemática. Tem, inclusive, uma aula que é exatamente uma aula que a gente vai ver somatórios e produtórios, que a gente vai ver como é que você manipula operações de soma, né? Como é que você manipula operações de soma e produto. E você não vai escrever a soma, eu não vou ficar escrevendo, e nem vocês, não vou ficar escrevendo a soma, 1 mais 2 mais 3 mais... Não, eu vou dizer que aqui dali é a soma de i de 1 até n e vou colocar só um i. Né? E você vai ter que saber que aquilo dali é uma soma de uma certa propriedade ou com a soma de um certo conjunto de elementos. O que eu quero aqui não é que você, vamos dizer assim, não é exatamente que você veja o princípio da inclusão e exclusão, porque isso a gente já viu nas aulas passadas. O que eu quero aqui é que você se acostume com essa notação. É que você se acostume mais a escrever as coisas com a notação de baixo. Né? Eu quero que você se acostume a usar essa notação desse conjunto de união de vários conjuntos, essa interseção de vários conjuntos. É que você se acostume a ler as expressões e entender o que elas significam. Então, na verdade, né, boa parte dessa aula de hoje, eu só queria que você tentasse pegar essa expressão que está embaixo, né, e construir ela para 2 e 3 conjuntos, para você ver que é exatamente a expressão da cardinalidade que a gente tem. Né? Que é exatamente aquela fórmula de cardinalidade que a gente tem. Né? E, claro, você tem que perceber que esse bloco que está abaixo é exatamente o mesmo bloco que está acima. Certo? Essa é a principal ideia dessa minha aula de princípio da inclusão e exclusão, é mais que você note que você vamos dizer assim, se acostume com essa notação matemática. Né? Eu vou fazer alguns exemplos, que são exemplos um pouco mais trabalhosos de cardinalidade de conjunto, né? E no final eu quero só fazer uma lembrança de uma questão da lista e de algumas coisas de conjunto das partes, certo? Então vamos lá. Vou pegar alguns exemplos um pouco mais trabalhosos, né, de cardinalidade de conjuntos. Primeiro, eu queria determinar o número de naturais menores ou iguais a 60, que são múltiplos de 6 ou são múltiplos de 15. Né? Vamos lá, vamos definir alguns conjuntos. Né? O primeiro, vamos pegar os números menores que 60, que são múltiplos de 6. Esse vai ser nosso conjunto A. Tem quantos números naturais menores ou iguais a 60 que são múltiplos de 6? Bem, tem 10. Como é que eu sei disso? Tem duas maneiras. Você pode realmente pegar todos os números naturais que são menores que 60, né? Você pode pegar todos de 1 a 60 e descobrir que tem 10 deles, ou você pode simplesmente dividir 60 por 6, né? Por quê? Lembra, o que é um múltiplo de algum número? É algum número que... Por exemplo, o que são todos os múltiplos de 6? São todos os números que podem ser escritos como alguma coisa vezes 6. O que é esse alguma coisa? É qualquer número. Né? Qualquer número vezes 6. Se você dividir 60 por 6, você vai encontrar todos os números, né? Ou a quantidade de números que você consegue multiplicar por 6 e ainda ser menor ou igual a 60. Vamos lá, nosso próximo conjunto. Né? Os números que são menores ou iguais a 60, que são múltiplos de 15. Né? De novo, você pode escrever todos os números e verificar quem são múltiplos de 15,
ou pode só dividir 60 por 15, você vai conseguir 4. Se você ainda está em dúvida, você está pensando se isso funciona mesmo ou não, os números que estão em B são exatamente 1, 2, 3 e 4. Porque 1 vezes 15 é 15, 2 vezes 15 é 30, 3 vezes 15 é 45 e 4 vezes 15 é 60. Né? A mesma razão em cima, né? Os 10 números que, os 10 números que estão no conjunto A são exatamente 1 vezes 6, 2 vezes 6, 3 vezes 6, 4 vezes 6, 5 vezes 6 e assim por diante, até 10 vezes 6. Vamos lá. Quem é a interseção desses dois conjuntos? E aqui fica um pouco mais complicado. Né? Quem são os números que são menores ou iguais a 60 e são múltiplos de 6 e de 15? Tem 2 deles. Né? Como é que você acha? Você pode, primeiro, você já sabe quem são os múltiplos de 6, você já sabe quem são os múltiplos de 15, você pode só comparar para ver onde é que estão os elementos que são iguais. Se você for comparar e ver onde estão os elementos que são iguais, você vai encontrar 2 deles, 30 e 60. Né? Professor, não achei essa forma inteligente. Né? Eu quero uma outra maneira. Uma outra maneira, você pode se lembrar das suas aulas de MMC e MDC e pode calcular o menor múltiplo comum desses dois caras. Né? De 6 e 15. Você vai encontrar que o menor múltiplo comum é 30. Aí é só dividir o 60 por esse 30. E aí você vai conseguir esses 2. Ou você pode, como eu disse, depois que você sabe quem são os 10 números do conjunto A e os 4 números do conjunto B, comparar para ver onde é que estão os iguais. Você vai encontrar 30 e 60. Ótimo, agora que você já sabe a cardinalidade de A, a cardinalidade de B e a cardinalidade de sua interseção, é só usar a fórmula da cardinalidade, que é um caso do princípio da inclusão e exclusão, e você vai encontrar que a quantidade de números menores ou iguais a 60, que são múltiplos de 6 ou de 15, é exatamente 12. São os 10 da cardinalidade de A, os 4 da cardinalidade de B, menos a interseção dos dois, que é 2. Há um outro exemplo um pouquinho mais trabalhoso. Vamos tentar encontrar os números naturais que são menores ou iguais a 25, que não são nem divisíveis por 3, nem por 5, nem por 7. E aqui eu vou pedir que vocês tenham um pouco de calma, né? Para entender bem a pergunta. Eu quero os que não são nem divisíveis por 3, nem por 5, nem por 7. Eu vou definir os meus conjuntos com os que são divisíveis. Por quê? Né? Veja, se você estiver tentando encontrar os elementos que não são divisíveis, nem por 1, nem por 3, nem por 5, nem por 7, você quer encontrar uma interseção. Né? A gente não mostrou aqui uma fórmula para encontrar interseções. Então, a rigor, você não consegue fazer essa questão direto. Mas agora, pensa o seguinte. Esse conjunto dos números que não são nem divisíveis por 3, nem por 5, nem por 7, né? Ele tem alguma relação com um outro conjunto, né? Com o conjunto dos números que são divisíveis ou por 3, ou por 5, ou por 7. Né? Então, se você conseguir calcular a cardinalidade dos elementos que são, sim, divisíveis por 3, ou por 5, ou por 7, basta que você subtraia esses elementos, né? Essa cardinalidade desse conjunto, dos seus 25 números. Né? Por quê? Todos os números que são ou divisíveis por 3, ou por 5, ou por 7, vão ser capturados, né, nesse conjunto da sua cardinalidade, e aí é só você subtrair do 25, quem sobrou não é divisível por nenhum deles. É exatamente o que você quer como resposta. Por isso que a gente está trocando, né? Por isso que a gente está fazendo a cardinalidade dos elementos que são divisíveis.
Porque esse sim vai ser uma união, já que é um ou, né? A gente vai fazer... O A vai ser o conjunto dos elementos que são divisíveis por 3, o B os que são divisíveis por 5 e o C os que são divisíveis por 7. E a gente vai, então, calcular a cardinalidade dessa união e aí sim vamos subtrair do nosso conjunto de números total do nosso 25. Vamos lá. Quantos números menores que 25 são divisíveis por 3? 8 deles. Professor, como é que você adivinhou isso? Da mesma forma que eu fiz antes. Você pode escrever todos os números de 1 a 25, pode contar quantos deles são divisíveis por 3, ou pode simplesmente dividir 25 por 3. Você vai descobrir que não consegue dividir igualmente, que o melhor que você consegue fazer é dividir 24 por 3 e tem 8 elementos. A 25 você consegue dividir por 5, por isso a cardinalidade desse conjunto... Ops, no meu slide está errado, é a cardinalidade do conjunto B é igual a 5 e a cardinalidade do conjunto C é igual a 3, porque se você dividir 25 por 7, a parte inteira, a parte que você consegue dividir exatamente é 3. Vamos lá. Quem é a interseção de A e B? Os elementos que são divisíveis por 3 e por 5. Só tem um deles, que é menor do que 25. Professor, como é que o senhor adivinhou isso, né? Bem, você pode enumerar todos os números, ou você pode observar que o primeiro elemento que é divisível por 3 e por 5 é o 15. Tá? O próximo elemento que seria divisível por esses dois teria que ser o 30, porque é 2 vezes 15. Mas 30 é maior que 25. Então, não pode, não dá. Pela mesma razão, a gente não tem nenhum elemento na interseção de B e C. Né? Ou seja, elementos que são divisíveis tanto por 5 quanto por 7. Por quê? Bem, para um número ser divisível por 5 e por 7, ele tem que conter 5 e 7, né? Ele tem que conter 5 e 7 como fatores. Isso quer dizer que ele tinha que ser pelo menos 35. 5 vezes 7. Nossos números terminam em 25. Né? Novamente, para a interseção de A e C, os nossos números são divisíveis por 3 e por 7. O primeiro número que é divisível por 3 e por 7 é 21. O próximo número seria 42 e ele não faz parte mais do nosso conjunto. Logo, essa interseção tem cardinalidade de 1. E a interseção de todos eles, né, de todos os meus 3 conjuntos, seria um número que é divisível por 3, por 5 e por 7. O menor número que é divisível por todos eles, a 90 e 105. Com certeza muito maior do que 25, logo a interseção de todos eles é 0. Né? Vazia tem cardinalidade 0. Usando a nossa fórmula de cardinalidade de conjuntos, que é o princípio da inclusão e exclusão, aplicado a 3 conjuntos, a gente consegue que a soma da nossa união é 14. Como a gente queria o complemento, basta que a gente subtraia dos nossos 25 elementos, os 14 que a gente tem, que são divisíveis por 3, ou por 5, ou por 7, e assim a gente consegue os nossos 9 números que não são nem divisíveis por 3, nem por 5, nem por 7. Uma coisa que eu acho que esqueci de mencionar é que essa minha conta que eu fiz agora, especialmente no caso do 3, do 5 e do 7, do 3 e do 7, né, ela só vale, né, ela só... como é que eu posso dizer? Ela só está certa porque esses números são primos, né? Quando eu digo que o primeiro número que é divisível por 3 e por 5 é o 15, é porque eu sei que 3 e 5 são primos. Se eu tivesse, por exemplo, 3 e 6, não é verdade que o primeiro número que é divisível pelos dois é 18, né? Na verdade, 12 também é. Então, essa minha conta rápida que eu fiz, ela só é verdade também porque os meus números são primos. Por isso que eu escolhi 3, 5 e 7. Bem, um último exemplo, né, usando o mesmo tipo de problema. Eu quero os números menores ou iguais a 60,
que são múltiplos de 6, de 10 ou de 15. Então, eu vou determinar os meus conjuntos A, B e C como sendo os números que são divisíveis por 6, por 10 e por 15. Eu tenho 10 números menores ou iguais a 60, que são divisíveis por 6. Eu tenho 6 números menores ou iguais a 60, que são divisíveis por 10. E eu tenho 4 números menores ou iguais a 60, que são divisíveis por 15. Como é que eu fiz isso? Ou você escreveu todos os números de 1 a 60, ou basta você dividir 60 por 6, por 10 e por 15. As interseções, essas aqui, são um pouco mais chatas, porque os meus números não são primos. Então, aqui eu realmente tenho que olhar os conjuntos, né? Aqui eu realmente tenho que escrever todos os conjuntos, ou melhor, todos os números do conjunto A e do conjunto B e do conjunto C e verificar onde é que eles estão iguais, onde é que eles são repetidos. Fazendo isso, eu descubro que a interseção de A e B, que são os números divisíveis por 6 e por 10, é igual a 2. A interseção dos divisíveis por 6 e 15 também é 2. E dos 10 e 15 também é 2. E esse daqui eu tive que realmente escrever os números e verificar no conjunto onde é que eles estão repetidos, porque os números não são primos. Aquele mesmo argumento que eu usei anteriormente, né, que bastava você multiplicar um pelo outro, ele não funciona aqui. Veja que para a interseção de A e B, se eu tentasse usar aquele argumento de multiplicação, eu ia dizer que o primeiro elemento que é divisível por 6 e por 10 é 60. E a gente sabe que é mentira. 30 também é. Então, aqui você realmente tem que escrever todos eles e verificar as interseções. Depois que você faz isso, você já tem tudo que você precisa. A interseção de todo mundo, você também consegue verificar fácil que também são 2 números, né? A saber, o 30 e o 60, usando a nossa fórmula de cardinalidade de conjuntos, o nosso princípio da inclusão e exclusão, você consegue 16 números que são menores ou iguais a 60 e que são múltiplos de 6, de 10 ou de 15. Lembrando que essa fórmula da cardinalidade de conjuntos é a fórmula que a gente viu e é um caso particular do princípio da inclusão e exclusão, quando o seu n é igual a 3. Só para a gente terminar, eu gostaria que vocês se lembrassem que o conjunto das partes de um certo conjunto é o conjunto de todos os seus subconjuntos. Então, por exemplo, se eu quiser, dado um conjunto A, eu vou denotar o seu conjunto das partes por esse PA. Então, por exemplo, se o meu A fosse o conjunto 1, 2, 3, a gente já viu que o seu conjunto das partes seria o vazio. Lembra, o vazio sempre está no conjunto das partes. O conjunto que só tem o 1, o conjunto que só tem o 2, o conjunto que só tem o 3, o conjunto que tem 1, 2. Aqui eu me enganei, devia ser 1, 3. O conjunto que tem o 2, 3 e o conjunto que tem 1, 2, 3. São todos os possíveis subconjuntos do seu conjunto original. Veja, como eu disse, o vazio ele sempre faz parte do seu conjunto das partes, para qualquer conjunto. Todo conjunto também faz parte do conjunto das partes, para qualquer conjunto. É importante sempre se lembrar disso. O próprio conjunto tá e o vazio também sempre tá. E um dos exercícios que eu pedi para vocês foi me mostrar que a cardinalidade do conjunto das partes é exatamente 2 elevado à cardinalidade do conjunto original. Por exemplo, no meu exemplo, eu tenho 3 elementos no meu conjunto A e o meu conjunto das partes, você pode observar que ele tem exatamente 8 elementos. Como é que você faz, como é que você resolve essa questão, né? Tem 2 maneiras. Você pode fazer por indução ou por contagem. O argumento de contagem é bem simples, né? Qual seria ele, né? Bem, todo subconjunto ele é formado por um elemento, né? Por um conjunto, por um elemento é ótimo, né? Mas ele é formado por um subconjunto de elementos. Você pode imaginar, então, que cada subconjunto ele é representado por uma lista, né?
por uma lista que tem N posições e cada posição está marcada com 1 ou um 0, se o elemento está ou não está naquele subconjunto. Como é que você conta, então? Você vai contar todas as possibilidades de listas de tamanho N que tem 1 ou 0. Né? Você tem, então, duas possibilidades para a primeira posição, duas para a segunda, duas para a terceira, duas para a quarta, duas para a quinta e assim por diante. Como você tem N posições, é 2 vezes 2 vezes 2, N vezes 2 elevado a N. Uma outra maneira de fazer isso é uma prova por indução. E a prova por indução, você vai supor, né, que a sua hipótese é verdadeira para todos os conjuntos que têm um tamanho K. E aí, como é que você prova para o K mais 1? Veja, o conjunto que tem um tamanho K mais 1, né, ele tem um tamanho que é uma unidade maior, isso quer dizer que ele tem pelo menos um elemento a mais que o conjunto que tem tamanho K. Né? Então, você pode dividir os conjuntos que aparecem nos conjuntos das partes desse conjunto que tem cardinalidade K mais 1 em dois pedaços, né? Em dois conjuntos. Os que contêm esse elemento a mais, esse elemento K mais 1, e os que não contêm. Veja, os que não contêm é exatamente o seu conjunto, é o conjunto das partes do seu conjunto com K elementos apenas, que você sabe que é 2 elevado a K. O outro cara é o cara que contém esse elemento K mais 1. Se você tirar o K mais 1 de todos os conjuntos, né, você vai ter novamente o conjunto das partes de K, ou seja, 2 elevado a K. Quando você somar esses dois caras, você vai ter 2 vezes 2 elevado a K. Isso é 2K mais 1, né? Provando a sua tese de indução. Você pode escolher a maneira como você vai fazer. Eu acho o argumento de contagem mais simples, mas era só para dar uma ideia para vocês de como é que vocês faziam essa última questão. Bem, pessoal, a aula de hoje é mais uma... Bem, foi mais para resolver alguns exercícios de inclusão e exclusão e exercícios de contagem de conjunto das partes. E para mostrar para vocês esse tipo de notação, tem algumas, acho que tem dois exercícios na lista que eu cobro uma notação parecida com essa. É só realmente para acostumar vocês com esse tipo de notação. É só para acostumar vocês com esse tipo de construção, certo? Então eu vejo vocês na próxima aula.